Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos um vídeo por semana, portanto inscreva-se, clique no sininho, curta e compartilhe os nossos vídeos para ajudar a divulgação do projeto. Bom pessoal, estamos aí hoje com a nossa aula 210 do nosso curso de Matemática Básica, trabalhando no momento com sistemas lineares. E hoje, pessoal, nós vamos iniciar aí o estudo sobre a classificação dos sistemas lineares. Tá? Nós já vimos, de certa forma, essa classificação. Eu procurei nas aulas anteriores já mostrar para vocês essa ideia. Um sistema linear ele tem três possíveis classificações com relação ao seu conjunto de solução. Tá? Então ele pode ser um sistema possível e determinado quando esse sistema tem uma única solução. Tá? É o caso em que nós colocávamos a solução como um par ordenado ou com uma terna de valores ou com 4 valores, enfim, um valor único, né? Determinado de maneira única. Ele poderia ser também possível e indeterminado, né? Ou seja, aí nesse caso o sistema teria infinitas soluções e nós vamos mostrar que se ele tiver mais do que uma solução, ou seja, se ele não for possível e determinado, tiver duas soluções, por exemplo, então necessariamente ele vai ter infinitas soluções, tá? Por isso nós temos uma solução ou infinitas. Nós vamos mostrar isso aí. Então ele pode ser possível e indeterminado. É o caso que nós comentamos que nós utilizamos aquele parâmetro alfa, né, no conjunto de solução, e para cada valor do alfa nós tínhamos uma solução diferente. Então isso dava uma gama infinita de soluções. Ou então o sistema poderia ser aí impossível, tá? Um sistema que não possui solução, conjunto de solução vazio, tá? Então nós temos essas três possíveis situações para um sistema linear. Nós vamos esmiuçar cada uma delas e nós vamos entender como é que nós podemos, de antemão, né, já da medida do possível, poder prever aí se o sistema tem uma única solução, ou infinitas, ou não tem nenhuma solução, tá? Então nós vamos ver a teoria que está por trás desta classificação. Vamos começar com sistemas possíveis e determinados, anunciar e demonstrar um resultado bastante interessante. Bom pessoal, esse é o nosso primeiro resultado da aula de hoje, que é o seguinte, é um teorema, né? Tomamos uma matriz A aqui, que é N por N. Primeira coisa que nós vamos comentar, pessoal, é o seguinte. Na aula passada eu comentei, né, que os sistemas que nós estamos observando na forma algébrica, mas a forma matricial de entender os sistemas, para a demonstração dos resultados que estão associados, né, aos sistemas lineares, é melhor nós enxergarmos na forma matricial, porque as demonstrações se tornam mais simples e mais claras, né, muito mais objetivas, tá? Então vamos imaginar um sistema A, né, N por N, tá? Então uma matriz A, né, N por N. Tá? Então a matriz é a matriz chamada matriz dos coeficientes do sistema. Tá? Então estamos pensando em sistemas quadrados, sistemas de número de equações igual ao número de incógnitas. Então o sistema associado AX igual a B, ele é possível e determinado, ou seja, ele possui uma única solução, se e somente se a matriz A é invertível. Nesse caso, a solução X é dada por A-1 vezes B, tá? A inversa da matriz A vezes B. Uma vez que a matriz é invertível, existe a inversa e a solução é dada por essa expressão. Mas o fato é que, se o sistema possui uma única solução, então a matriz é invertível, matriz A, e se a matriz A é invertível, então ele possui uma única solução. Tá? Então esse é o resultado que nós vamos demonstrar, depois o item B nós comentamos já aqui. Para vocês entenderem, pessoal, essa ideia do sistema associado aqui, vamos imaginar um sistema 2×2, por exemplo. O que seria esse AX igual a B? Só para vocês entenderem o que nós estamos fazendo aqui. Esse AX, se fosse um sistema 2×2, seria assim, ó, A1, A1,2, A2,1, A2,2, vezes X1, X2, igual a B1, B2, tá? Então essa seria a forma matricial, que nós estamos enxergando na forma matricial. Então a matriz A é a matriz dos coeficientes, a matriz X é a matriz coluna das incógnitas do sistema, e a matriz B é a matriz dos termos independentes, tá? Bom, poderíamos entender uma matriz 3×3, 4×4, enfim, N por N qualquer. Por isso que é a beleza da demonstração, né? Nós trabalharmos de uma maneira geral, tá? Então, primeiro, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos supor que o sistema possui, né, uma única solução, que ele é SPD. Então, nós temos esse sistema aqui, AX igual a B, e esse sistema ele possui uma única solução, tá? Então, esse sistema aqui, ele é SPD, tá? Então, isso é a nossa hipótese. Bom, uma vez que o sistema é SPD, nós queremos mostrar que a matriz A é invertível.
Bom, agora nós temos que usar resultados que nós estudamos na parte de matrizes. Nós estudamos em matrizes as chamadas multiplicações pelas matrizes elementares, que aí culminam aí na forma escalonada reduzida de uma matriz, tá? Então, a ideia é o seguinte, nós podemos pegar a matriz A e ir multiplicando à esquerda por operações elementares E1 até EK, né? Por K operações elementares à esquerda, e multiplicarmos a matriz B também, E1 até EK vezes B. Bom, a ideia é a seguinte, que quando nós multiplicamos por essas K operações elementares aqui, nós obtivemos aqui a forma escalonada reduzida. Ok? Então a forma escalonada reduzida da matriz A. Lembrando o que é a forma escalonada reduzida. É a matriz que tem os pivôs, né, todos iguais a 1, e as linhas nulas, eventualmente, são sempre as últimas linhas do sistema, tá? Da nossa matriz, tá? Então essa é a forma escalonada reduzida da nossa matriz. Bom, a ideia é a seguinte, nós queremos mostrar que a matriz A é invertível. Supondo que a matriz A não seja invertível, né, quando nós fizemos a forma escalonada reduzida, né, como esta matriz é uma matriz n por n, a forma escalonada reduzida vai ter, né, eventualmente várias linhas aqui com uns, né, 0, 1, por exemplo, 0, 0, mas supondo que a matriz A não seja invertível, ela vai ter uma última, pelo menos uma última linha totalmente nula. Tá? Então, supondo que a matriz A não seja invertível, que seja contrariando a nossa tese. Bom, então se ela tem essa linha totalmente nula, nós teríamos esta forma escalonada reduzida vezes o nosso x1, x2 até xn, que é a nossa matriz das incógnitas, né? Sendo igual a esta matriz aqui, né? E1, EK até, né, vezes B. Então nós vamos ter uma linha totalmente nula igual a um certo valor aqui. Se esse valor for diferente de zero, este valor que for obtido dessa multiplicação aqui, nessa matriz coluna, na verdade esse sistema vai ser impossível, contrariando nossa tese, nossa hipótese, né, de que o sistema é possível e determinado. Por outro lado, se aqui for zero, se der certo dessa última linha ser zero, então o sistema vai ser sistema possível, porém indeterminado. Ele vai ter uma indeterminação, no caso ele vai ter infinitas soluções, né? Ele vai ter uma variável livre. Por quê? Porque, por exemplo, digamos que somente essa última linha seja nula. Então, essas linhas anteriores tendo os pivôs, os uns aqui, então nós determinaríamos, em cada linha nós determinaríamos o valor da respectiva incógnita ali, né? Então, 1 vezes x1 aqui, o x1 determinaria este valor aqui. Esta linha determinaria o valor do x2. E assim por diante. E o xn, eventualmente, ele ficaria livre, de acordo com esta última linha aqui. Então seria um sistema possível, porém indeterminado. Então, supondo que A não seja invertível, a forma escalonada reduzida não é a identidade, e aí o sistema se torna ou impossível ou possível, porém indeterminado. Tá? Então, realmente, nós temos que concluir que a matriz A é invertível. Tá? Então, se o sistema é possível e determinado, então a matriz dos coeficientes é invertível. E lembrando, invertível é equivalente, né? Nós demonstramos isso a dizer que o determinante é diferente de zero. Por isso que nós estamos tomando matrizes quadradas. Enfim, agora vamos mostrar a volta. Bom, a volta o que diz, pessoal? A volta diz o seguinte, se a matriz A é invertível, então o sistema é possível e determinado. Ora, mas a volta é bem mais simples, tá? Porque na verdade o que acontece? Nós temos o sistema aqui, AX igual a B. Então digamos que nós não sabemos se esse sistema é impossível, possível e determinado, ou possível, porém indeterminado. Então, como é que nós fazemos? A matriz A ela é invertível, então nós podemos multiplicar a esquerda por A elevado a menos 1, porque se a matriz é invertível, então existe a inversa. Então A menos 1 AX igual A menos 1 B, né? Então nós fizemos esta multiplicação à esquerda por A menos 1. Ora, mas como a multiplicação de matriz é associativa, A menos 1 vezes A, nós podemos multiplicar aqui, vai dar a identidade. Identidade vezes X vai dar o quê? X. Então X é A menos 1 vezes B. Então nós encontramos o valor do X, portanto ele tem uma única solução, que é dada por esta aqui. Tá? Então nos dois casos aqui nós
podemos concluir, né, que a solução é A-1B. Ora, mas isso, pessoal, nos fornece um método também para resolver um sistema linear, tá? Então, se nós temos um sistema linear na forma matricial, AX igual a B, se nós enxergarmos a matriz dos coeficientes, se nós encontrarmos a matriz inversa da matriz dos coeficientes, basta multiplicar à esquerda os dois membros pela matriz inversa e a solução vai ser exatamente A-1 vezes B. Ocorre que esta forma, pessoal, em vez de nós fazermos pelo escalonamento, esta forma é bem mais complicada, porque encontrar a matriz inversa geralmente não é uma tarefa simples, como nós vimos no curso até o momento, né? Então o método do escalonamento geralmente é preferível, né, a nós primeiro encontrarmos a matriz inversa. Mas teoricamente é muito interessante nós sabermos que a solução do sistema é exatamente A-1B, mas esta condição, né, que a matriz A seja invertível. Então, o que nós mostramos nesse item A? Que se a matriz A é invertível, então a solução do sistema é única e é dada por essa forma. E se o sistema possui uma única solução, então a matriz A é invertível, né? E essa solução é dada por essa forma, x igual a A-1 vezes B. Tá? Em ambos os casos, a solução é esta. Agora vamos discutir o item B. Bom, o item B, pessoal, ele traz um conceito novo aqui, né, que nós não estudamos ainda, que é o seguinte, o conceito de sistema homogêneo, tá? Então, o sistema homogêneo, ele é SPI, ou seja, sistema possível, porém indeterminado, C e somente C, A é não invertível, tá? Agora já é o contrário que nós vamos utilizar. Bom, eu até esqueci de colocar aqui qual é o sistema homogêneo, né? Mas como está associado a este caso aqui, na verdade o sistema homogêneo a que nós estamos nos referindo é este aqui. O AX igual a zero, tá? Este zero, pessoal, importante ressaltar aí, ele não é o zero, o número zero, tá? Ele é uma matriz, coluna, toda com zeros, tá? Então, no caso, é uma matriz com N zeros, né? Uma coluna com N zeros, um embaixo do outro, tá? Então, é uma matriz, na verdade, esse zero aqui, tá? Então, AX igual a zero. Ora, mas se nós pegarmos um sistema, pessoal, em que todas as equações, o nosso termo independente é sempre igual a zero, em particular, quando nós tomamos as incógnitas sempre iguais a zero, tá? x1, x2 até xn, todos iguais a zero, em particular isso vai ser solução do sistema, porque como aqui é tudo zero, se a gente tomar esses valores aqui como sendo todos iguais a zero, então o nosso sistema tem aquele conjunto de valores como solução. E de fato essa solução toda zero aqui, né, com as incógnitas sendo todas iguais a zero, é chamada solução trivial, tá? Então AX igual a zero, ele admite a solução trivial, que nós chamamos, né? Que é a solução trivial x igual a zero. Novamente, esse zero aqui não é o número zero, mas é uma matriz com com n número zero, né? Um embaixo do outro. Mas o que nós queremos mostrar? Nós queremos mostrar que esse sistema homogêneo ele é possível e indeterminado, se e somente se A é não invertível. Bom, mas um fato que nós observamos aqui é o seguinte, que como esse sistema admite a solução trivial, então esse sistema ou ele é SPI, né? Ou ele é possível e indeterminado, ou ele é possível e determinado, tá? Porque ele sempre é possível. Então, ou ele é, porque ele sempre admite a solução trivial. Então, ou ele é possível e determinado, ou seja, ele só admite a solução trivial, ou ele é possível e indeterminado, ou seja, ele admite infinitas soluções. Mas se ele só admite a solução possível, a solução trivial, se ele é possível e determinado, nós caímos no item A e nós temos a garantia de que a matriz A é invertível, tá? Portanto, qual vai ser a condição necessária e suficiente para que ele seja possível e indeterminado? Ora, que A não seja invertível. Então, de acordo com o item A, né, utilizando o item A e pelo fato de que ele sempre admite solução, então nós podemos concluir que o sistema homogêneo AX igual a zero, ele vai ser possível e indeterminado se e somente se a matriz A for não invertível. Então nós temos uma sutileza aí, né, um pouquinho diferente, porque o sistema homogêneo ele sempre admite pelo menos a solução trivial. Então nós não temos que analisar o caso do sistema ser impossível, por exemplo. Bom, pessoal, agora um resultado bastante interessante que nós vamos demonstrar aqui, uma demonstração muito elegante, né, muito bonita.
É o seguinte, vamos imaginar a matriz A, M por N. Ela tem M linhas e N colunas. Agora não são matrizes quadradas mais, matriz dos coeficientes do sistema. E BM por 1 é a matriz dos termos independentes, né? Matriz que está à direita. AX igual a B é um sistema linear, né? Se AX igual a B possui duas soluções distintas, x0 e x1. Então x0 e x1 são soluções diferentes. Então ele tem infinitas soluções. É aquilo que eu comentei com vocês no início da aula, que se um sistema possui duas soluções, desde que ele seja um sistema linear, tá? Muito importante isso aí que nós não estamos falando de sistemas que não são lineares, mas estamos falando de sistemas lineares. Então, se um sistema linear possui duas soluções distintas, então necessariamente ele tem infinitas soluções. Isso que nós vamos mostrar aqui. De uma certa forma, nós já argumentamos isso aqui na própria demonstração anterior. Mas, nesse caso, o M é não necessariamente igual ao N. Então, vamos com calma, né, chegar até essa teoria aí, tá? Então, como é que nós vamos argumentar que se um sistema possui duas soluções distintas, então necessariamente ele possui infinitas? Uma demonstração muito interessante. Vamos chamar de x lambda, né? Estou dando aí uma letra grega lambda, né? A seguinte expressão aqui, 1 menos lambda é x0 mais lambda x1, onde este lambda pertence aos reais, tá? Então, olha só, quando o lambda for 0, por exemplo, aí nós estamos diante de 1 menos 0, dá 1 vezes x0, e aqui 0. Então é a solução x0. Quando o lambda for 1, aí nós estamos diante da solução x1, né? 1 menos 1 vai zerar aqui, vai ficar 1 vezes x1, solução x1. Mas o lambda pode assumir uma gama de valores aí, entre 0 e 1 em particular, e maior do que 0 e maior do que 1. Mas enfim, o fato é que qualquer combinação desses valores vai dar soluções diferentes, né? Por exemplo, né, se nós pegarmos aqui como exemplo, se nós tomarmos o lambda igual a meio, por exemplo, né? Se o lambda for meio, o nosso x lambda vai dar 1 menos meio aqui, vai dar meio, vai dar x0 sobre 2, e aqui meio também, mais x1 sobre 2. E obviamente essa solução, uma vez que x0 e x1 são diferentes, então esta x0 sobre 2 mais x1 sobre 2 é ainda diferente dessas duas aqui. Portanto, nós temos uma terceira solução. Mas como nós podemos pegar infinitos valores de lambda, porque lambda percorre todos os números reais, então nós temos infinitas soluções. Mas a questão vai ser mostrar que esse x lambda de fato é a solução do sistema. E isso não vai ser complicado, tá? O nosso sistema é esse aqui, ó. AX igual a B. Então é solução do sistema, por definição, qualquer x que satisfaça essa equação. Ora, mas vamos testar A vezes x lambda? Né? Eu não vou assumir que A vezes x lambda é igual a B, senão a gente já estaria assumindo que é a solução. Mas vamos ver se vai dar certo isso aqui. Aqui, no caso, nós podemos distribuir esse A. Então vai ficar 1 menos lambda. Esse 1 menos lambda é um número real, né? Então ele pode passar para cá. Fica 1 menos lambda vezes AX0. Escrever dessa forma. Mais lambda vezes AX1. Ok? Bom, mas aqui, o que nós temos aqui? 1 menos lambda. A vezes x0, quanto que vai ser? Bom, o AX0, como o x0 é a solução do sistema, A vezes x0 dá B, né? Porque, por definição, tá? Porque o x0 é a solução do sistema, então AX0 é igual a B. O x1 também é a solução, portanto AX1 é igual a B também. Então aqui nós vamos ficar mais lambda B. Ora, mas então nós vamos ficar com B menos lambda B mais lambda B. Então esse menos lambda B vai cancelar com esse lambda B aqui e vai dar só B. Então isso tudo aqui é igual a B. Ok? Então nós partimos de A vezes x lambda e chegamos que isso aqui é igual a B. Portanto, para todo lambda, x lambda é a solução do sistema. Então nós acabamos de mostrar que existem, na verdade, infinitas soluções. Porque para cada valor de lambda nós temos uma solução diferente do sistema, tá? Então nós já sabemos agora que se um sistema possui mais do que uma solução, então necessariamente ele tem infinitas soluções. Então o sistema ou ele é possível e determinado, possui uma única solução, ou ele possui infinitas soluções, possível e indeterminado, ou ele não possui soluções, no caso do sistema é impossível. Bom, gostaria de comentar agora um aspecto aqui, pessoal, que é o seguinte. Vamos imaginar o sistema AX igual a B
A matriz A é uma matriz M por N e o M é menor do que o N. Tá? Nós estamos discutindo sistemas possíveis e indeterminados. Todo sistema possível e indeterminado, ele vai conseguir chegar nessa forma aqui. Por que eu estou dizendo isso aqui, né? Bom, digamos que o M seja igual ao N ou que o M seja maior do que o N, ou seja, que o número de equações seja igual ao número de incógnitas ou que o número de equações seja maior do que o número de incógnitas. A gente vai conseguir diminuir o número de equações em relação ao de incógnitas caso o sistema seja SPI, e nós fizemos isso inclusive na aula passada em alguns exemplos. Por que isso? Não é que nós diminuímos o número de equações do sistema. O sistema continua original. Mas, se o sistema é possível e indeterminado, o que vai acontecer? Vamos imaginar, a princípio, que nós temos a x igual a b e, eventualmente, o m é maior ou igual ao n. Tá? O número de equações é maior ou igual ao número de incógnitas. Então, quando nós formos obtendo a forma escalonada reduzida aqui, fazendo as operações elementares ou multiplicando pelas matrizes elementares, né, que nós fiquemos desta forma, E1 até EK AX, E1 até EKB, né? Quando nós tivermos desta forma, em que esta aqui seja a forma escalonada reduzida da matriz A, uma vez que o sistema é possível e indeterminado, e o M maior ou igual a N, necessariamente ela vai ter linhas nulas embaixo. Porque se aparecer uma matriz identidade de ordem N e o resto tudo nulo, aí o sistema ele é possível e determinado. Tá? Então, essa forma escalonada reduzida aqui, ela vai ter linhas nulas, e ela vai ter linhas nulas de tal maneira que vai diminuir o número de equações. Porque as linhas nulas que aparecerem embaixo, nós podemos desprezar aquelas equações, tá? Contanto que o sistema é possível e indeterminado, tá? Então nós sempre conseguimos deixar desta forma, tá? Conseguimos diminuir as equações do sistema. Conseguimos jogar fora algumas equações e essas equações, na verdade, elas vão ser múltiplos das demais, tá? Então, nós sempre conseguimos deixar o sistema desta forma aqui. Se o sistema for possível e indeterminado, tá? Bom, uma vez feito isso aqui, nós temos o conceito de grau de liberdade. Grau de liberdade. Né? O conceito de grau de liberdade é o seguinte, N menos M. Uma vez que nós já ficamos desta forma, tá? Esta forma está subentendendo que nós eliminamos todas as linhas nulas, né, da forma aqui, né? Então este A aqui, digamos, que ele já está na forma escalonada reduzida, tá? Então este A já estaria na forma escalonada reduzida, tá? Uma vez que esse A já esteja na forma escalonada reduzida, e além disso, né, sem linhas nulas. Ou seja, o que eu quero dizer com isto, né? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a forma escalonada reduzida da matriz A e eliminar as linhas nulas ainda de baixo, e aí nós vamos obter essa situação aqui. E aí o conceito de grau de liberdade aqui é exatamente N menos M, tá? É o número de incógnitas menos o número de equações. Porque uma vez que nós estamos dessa forma aqui, cada equação realmente vai ser uma equação que vai ter serventia para o nosso problema, digamos assim, tá? E aí o número de variáveis livres vai ser exatamente o número de incógnitas menos o número de informações que nós temos, que é o número de equações, tá? Vou fazer um exemplo para vocês entenderem bem isso aqui. Bom, pessoal, vamos considerar esse exemplo aqui para ilustrar exatamente o que eu acabei de comentar com vocês, que é o chamado grau de liberdade. Aqui nós temos um sistema e eu coloquei, pessoal, já na forma matricial. Inclusive, quando nós temos que escalonar um sistema, se nós transferirmos aí para a forma matricial, acaba sendo até mais fácil, tá? Então, veja só, aqui está a matriz dos coeficientes e aqui estão os termos independentes. Então, por exemplo, só para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Nós teríamos, por exemplo, as incógnitas x, y, z e t, por exemplo, né? Então, aqui a primeira equação seria assim, ó, 2x menos y mais z menos t igual a 2. A segunda equação seria 2z mais 3t
igual a 1. Né? Então, assim por diante, isso daria o nosso sistema linear. Tá? Então, nós estamos só enxergando o sistema linear na forma matricial. Então, vocês vão ver que vai facilitar. Tá? Eu não cheguei a comentar com vocês de trabalhar dessa forma para escalonar, mas pretendia mesmo falar hoje para vocês sobre esta forma aqui. Tá? E vai ser interessante para a gente aplicar o conceito que a gente acabou de comentar aí sobre graus de liberdade. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. A ideia é escalonar esse sistema. Então, a princípio, nós temos aqui que o m é igual ao n, que é igual a 4, tá ok? Número de equações igual ao número de incógnitas. Mas nesse não vão ser o m e o n que a gente vai usar para o grau de liberdade. Calma lá, vamos já mostrar isso aí. Para saber isso aqui, o n não vai mudar. O n vai ser o número de incógnitas sempre, nunca vai mudar. Mas o m vai ser o número de equações, mas nós vamos ter que eliminar as equações nulas, as linhas nulas, né, para definir o grau de liberdade. Tá? Isso quando o sistema for SPI. Então vamos lá. Então, 2 menos 1, 1 menos 1 e 2. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Vamos pegar esta equação, multiplicar por 1 e somar a esta terceira equação. Tá? Multiplico por 1 e somo aqui. E da mesma forma nós vamos multiplicar por menos 2 e somar aqui embaixo. Tá? 2 vezes menos 1, 2 vezes 1 dá 2, menos 2 cancela, e 2 vezes menos 2 dá menos 4, cancela. Tá? Então vamos manter a segunda equação, 0, 0, 2, 3, 1. Aí a terceira vai ficar 2 vezes 1, 2 menos 2, 0. Menos 1 mais 1, 0. 1 mais 1, 2. Menos 1 mais 4, 3. 2 menos 1, 1. Então observe que já ficaram iguais essas duas equações aí. Agora aqui multiplicando por menos 2. Menos 4 mais 4, 0. 2 menos 2, 0 também. 1 menos 2 mais 4 é 2. Menos 2 vezes menos 1 dá 2, mais 1 dá 3. E 2 vezes menos 2 dá menos 4, mais 5 dá 1. Ok? Então, olha só o que nós obtivemos. As últimas 3 equações totalmente iguais, né? Então nós vamos fazer o seguinte, agora nós vamos copiar a primeira equação, 2 menos 1, 1, menos 1 e 2. Aqui 0, 0, 2, 3, 1. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar esta equação por menos 1 e somar aqui embaixo. Mas vamos fazer a mesma coisa para esta última equação. Tá? 2 vezes menos 1, menos 2 mais 2, 0. Então aqui ficou 0, 0, 0. 3 vezes menos 1, menos 3 mais 3, 0. Como as equações são iguais, quando a gente multiplica por menos 1 e soma, acaba cancelando, né? E aqui também vai ser 0. Mesma coisa para essa equação de baixo. Vai ter tudo 0. 0, 0, 0, 0 e 0. Tá ok? Então qual que é a ideia? O nosso, agora, aqui, nós estaríamos na forma escalonada. Tá? Não há nem necessidade de nós chegarmos na forma escalonada reduzida, que seria deixar aqui 1 e anular aqui. Aqui anular, deixar 0 aqui, né? Aqui 1, dividir essa linha por 2. Enfim, para deixar com os pivôs todos iguais a 1, né? E anular o restante daquela coluna do pivô. Mas não há necessidade de deixar na forma escalonada reduzida. Esta forma escalonada já é suficiente. Que vem aqui, né? E aqui para baixo tudo 0. Ok? Então essas linhas nulas, elas, para efeito da nossa definição de grau de liberdade, ela não vai ter importância. Então, na verdade, o nosso m vai ser igual a 2. Por que o m vai ser igual a 2? Que é de fato o número de linhas na forma escalonada ou na forma escalonada reduzida. Tá? E o n continua 4. O número de incógnitas não muda. N igual a 4. Portanto, graus de liberdade vai ser o quê? 4 menos 2, que é 2.
Então, essa equação, esse sistema, né, de equações lineares tem 2 graus de liberdade. Mas vamos entender o que significa esses graus de liberdade? Para isso, pessoal, vamos voltar ao nosso sistema, agora daquela forma, para a nossa forma algébrica, que nós conhecemos melhor aí. Bom, agora das 4 equações que nós tínhamos, nós caímos só em 2, né? Porque 2 são totalmente nulas, não importa, tá? Lembrando que nós estamos trabalhando com sistemas em que tudo é zero, inclusive essa última aqui, tá? Porque se uma dessas daqui, desses valores, se esses daqui todos forem zeros, e um desses forem diferentes de zero, aí nós estamos diante de um sistema impossível, um SI. Bom, vamos lá. Então nosso sisteminha seria assim, ó, 2x menos y mais z menos t igual a 2. Estou traduzindo esta equação aqui. Depois, 2z mais 3t igual a 1, ok? Então esse é o nosso sistema já na forma escalonada, tá? Eliminando as linhas nulas ali. A rigor, se nós pensarmos de fato esse sistema, a forma escalonada de fato dele, ele vai ter as linhas aqui embaixo, 0x mais 0y mais 0z mais 0t igual a 0. Aqui vai ser 0x mais 0y. Enfim, tudo que não aparece é 0. E tem mais uma linha aqui com zeros, tá? Essa seria a forma escalonada. Mas como essas linhas totalmente nulas para efeito da resolução não interessa, exceto quando aqui é diferente de 0, que aí a gente conclui que o sistema é impossível, então sempre que aparece 0, a gente acaba desprezando, tá? Então nós trabalhamos com o sistema dessa forma. Aí o que nós fazemos? Bom, desta equação nós não conseguimos encontrar nem o z e nem o t. Então nós temos que adotar como parâmetro, por exemplo, o t igual a alfa. Por exemplo, tá? Se o t for alfa, então quando nós fizermos 2z mais 3t igual a 1, substituindo o t por alfa vai ficar 2z mais 3α igual a 1. Portanto, 2z igual a 1 menos 3α, tá? E para já ganhar espaço, como 2z é 1 menos 3α, o z vai ser 1 menos 3α sobre 2. Ok, já temos o valor do z. Agora nós vimos para essa primeira equação, 2x menos y mais z menos t igual a 2. Ok? Nós substituímos o x, não temos o valor. Note que nós vamos substituir o z por esse valor, em termos de alfa. E o t vai ser o alfa. No entanto, quando nós fizermos isso, o y ainda vai estar... O x e o y, a gente percebe que ainda tem uma liberdade entre os dois aqui. Então a ideia é o seguinte, nós vamos chamar o nosso y de um beta, por exemplo. Tá? Então vai ficar 2x menos beta mais o z, que é 1, menos 3α sobre 2, menos o t, que é alfa, e isso vai ser igual a 2. Multiplicando toda essa equação por 2, a gente vai ficar assim, ó, com 4x menos 2β mais 1 menos 3α menos 2α igual a 4. Já isolando o x aqui, né, nós vamos ter o seguinte. Passou para lá, menos 2β fica 2β, menos 3α menos 2α vai ficar mais 5α, que passou para lá, né? 4 menos 1 vai dar mais 3, tudo isso sobre esse 4 aqui, ok? Então o nosso x nós expressamos em termos de beta e alfa. O nosso z em termos de alfa, o t é alfa e o y é beta. Então nós observamos realmente que há 2 graus de liberdade, um deles é o alfa e o outro deles é o beta. Então nós temos realmente 2 graus de liberdade para esse sistema. Como é que nós poderíamos expressar a solução desse sistema, que é exatamente aqui, né? 2 graus de liberdade. Como é que nós poderíamos expressar a solução desse sistema? Vamos apagar aqui. Nós poderíamos escrever da seguinte forma, né? A solução, sempre nós pensamos na forma x, y, z e t, no caso aí, né? Então o nosso x, ele é 2β mais 5α mais 3 sobre 4. O nosso y, ele é beta. O nosso z, ele é 1 menos 3α sobre 2. E o nosso t é alfa. Tal que, né? Alfa
e beta pertence aos reais. Então esse seria o conjunto de solução do sistema. As soluções da forma 2 beta, desta forma aqui, com alfa e beta pertencendo aos reais. Portanto, aqui já fica implícita os 2 graus de liberdade, tá? Mas a ideia desses graus de liberdade é fazer o número de incógnitas do sistema menos o número de equações. Mas cuidado, porque alguns materiais falam apenas em fazer o número de incógnitas menos o número de equações, mas não é qualquer número de equações. É o número de equações após nós termos feito o escalonamento e nós temos tido as equações dessa forma. Aí nós pensamos nessas equações retirando as equações nulas, totalmente nulas, tá? E aí fazemos essa continha, 4 menos 2, aí tudo bem. Porque se a gente tivesse pego o sistema original, que tinha 4 equações e 4 incógnitas, a gente vai ficar com 4 menos 4, que daria 0. 0 graus de liberdade, ou seja, seria um sistema possível e determinado, o que não é verdade. Nós temos 2 graus de liberdade com alfa e beta aqui, tá? Então, é importante observar isso aí. Então, pessoal, em resumo, o que nós podemos dizer, né? Se nós temos um sistema pensando na forma matricial, né? E também na forma escalonada equivalente. Quando nós escalonarmos o sistema, pensando já em deixar esse sistema escalonado, tá? Seja somente escalonando ou seja deixar na forma escalonada reduzida. Se der linhas nulas, as linhas nulas, totalmente nulas, nós podemos desprezar, ok? Se der uma linha que o lado esquerdo for nulo e o lado direito for um valor diferente de 0, sistema impossível. Se quando nós eliminarmos todas as linhas nulas, totalmente nulas, né? O restante das linhas der exatamente igual ao número de incógnitas, então o sistema vai ser possível e determinado. Se der menor, vai ser um sistema possível, porém indeterminado, tá? Então essa seria a receita geral que nós podemos dizer aí, né, para fechar a aula de sistemas lineares, que nós concluímos aí. Temos um sistema linear, uma matriz M por N, M linhas e N colunas. Escalonamos essa matriz. Eliminamos as linhas totalmente nulas. Se surgir uma linha que seja o lado esquerdo nulo e o lado direito diferente de 0, sistema impossível, tá? Se nós eliminarmos todas as linhas nulas, não surgir essa questão do sistema impossível, nós temos duas possibilidades, possível e determinado ou possível e indeterminado. Se o número de linhas, após nós termos feito isso aí e eliminado as linhas nulas, for menor do que o número de incógnitas, então nós temos um sistema possível e indeterminado. Se o número de linhas for igual ao número de incógnitas, nós temos um sistema possível e determinado, tá ok? Então, esse é o resumo da nossa aula, né? Na aula que vem nós vamos trabalhar com discussão de sistemas lineares, tá? Vou dar uma nova explicada nesse ponto aqui para vocês e espero que nós estejamos nos aprofundando, se vocês estejam entendendo bem, tá? Qualquer dúvida, coloca nos comentários. Um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!